Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Amanda e no nosso vídeo de hoje da disciplina de instalações prediais hidrossanitárias vamos conversar um pouco sobre sistemas prediais de esgotamento sanitário. Pois é pessoal, finalmente saímos de água fria, né? Vamos falar um pouquinho sobre esgoto hoje. Bom, a bibliografia, né? Quais são as normas que a gente vai utilizar? A gente vai utilizar a 8160, né, que fala sobre sistemas prediais de esgotos sanitários, projeto e execução. E vamos falar também sobre a norma de instalações prediais de águas pluviais, né, que é o destinamento adequado das águas das chuvas, né, das nossas edificações. Bom, e qual seria a nossa definição, né, desse sistema de esgotamento sanitário? Né? Vai se entender como sistema de esgotamento sanitário predial todo aquele conjunto de tubulações, conexões e aparelhos que tenham como objetivo permitir o escoamento das águas residuárias da edificação para um lugar apropriado. O objetivo geral seria coletar e afastar da edificação todos os despejos que sejam provenientes do uso da água para fins higiênicos, encaminhando-os para o destino adequado. Certo? Tudo isso são definições da norma. E aí, olha, segundo a NBR 8160, a gente ainda, com esse sistema, a gente visa, né, evitar a contaminação da água de consumo, né, quando se fala, por exemplo, de reservatórios inferiores, né? Permitir o rápido escoamento da água utilizada, evitando vazamentos e depósitos no interior das tubulações. Vedar a passagem de gases, objetos e animais das tubulações para o interior das edificações e permitir inspeção e desobstrução das tubulações, né? E aí, através de vários dispositivos que a gente vai ver ao longo, né, das nossas aulas, esses objetivos eles podem ser alcançados, né? E aí, quais são os principais componentes de uma instalação de esgoto, né? Primeiro, a gente tem o ramal de descarga. O ramal de descarga vai ser aquela tubulação responsável por receber os despejos de apenas um equipamento sanitário, certo? Então, por exemplo, aqui que está levando água residuária, né, do lavatório para o desconector, é um ramal de descarga, né? 2, o ramal de esgoto, né? O ramal de esgoto vai ser aquela tubulação que vai levar água residual de mais de um equipamento, certo? 3, nós temos aí a coluna de ventilação, né, o respiro, que vai promover a saída dos gases, né, do interior da tubulação para a atmosfera. No 4, a gente tem o desconector, que é uma caixa sifonada, depois a gente vai falar sobre ele, certo? E o 5, a gente tem o subcoletor, que é responsável, aquela tubulação que é responsável por levar o esgotamento sanitário da edificação, né, para a rede de coleta ou para o tratamento individual, tá? Nós temos a instalação primária de esgoto. No caso, a instalação primária de esgoto é definida como um conjunto de tubulações e dispositivos onde há acesso dos gases provenientes do coletor público. E a gente tem a instalação secundária de esgoto, que vai ser o conjunto de tubulações e dispositivos onde não há esse acesso, né, dos gases provenientes do coletor público. E aqui, né, nós temos alguns aparelhos sanitários, né, quando se fala de esgoto, aqueles aparelhos que geram águas residuárias. Aí nós temos aí a pia da cozinha, né, o chuveiro, no caso o chuveiro vai ser representado pelo ralo, né, que fica lá dentro do box. A gente tem o mictório, vaso sanitário, máquina de lavar roupas, lavatório, né, e demais aparelhos sanitários, como máquina de lavar pratos, tanque, entre outros, né. Todos esses aparelhos, eles geram águas residuárias. E aí, pessoal, eu até falei para vocês lá, né, que a caixa sifonada era um desconector. E o que seria, né, esse desconector? O desconector, ele vai ser um dispositivo que tem um fecho hídrico. Ele tem como objetivo vedar a passagem de gases no sentido oposto ao deslocamento do esgoto, né? Esse fecho hídrico, ele vai ser uma camada líquida, uma camada de água que fica constante, né? E promove, né, na verdade, promove não, impede a passagem direta dos gases.
E aí a gente, como exemplo de desconectores, o sifão, né, que aí a gente vai ver mais à frente, caixa sifonada e ralo sifonado. Todos esses dispositivos, eles mantêm, né, essa camada líquida de nível constante, que vai justamente ter essa função, né, de impedir a passagem de gases. Então, por exemplo, aí a gente tem um sifão, né? Então, o sifão é um desconector. Então, essa altura, né, da lâmina d'água, ela tem que ser de 5 centímetros, né, no mínimo. Então, aqui a gente tem o dobrar manualmente o tubo extensivo do sifão, procurando formar um fecho hídrico com altura mínima de 5 centímetros, né? Isso evita o retorno dos gases, ou seja, do mau cheiro, né? A gente deve encaixar o tubo escalonado no ponto de esgoto, abrir a torneira e verificar possíveis vazamentos. Então, por exemplo, aqui a gente tem, né, o sifão, que é um desconector. Temos a caixa sifonada. Então, aqui, ó, mantém esse fecho hídrico também, né? Impede a passagem dos gases. O vaso sanitário, que também funciona como desconector, né? Olha aqui, a presença do sifão, né, no vaso sanitário. O vaso sanitário, ele é um aparelho ligado à instalação predial e destinado ao uso de água para fins higiênicos ou a receber dejetos de águas servidas, como a gente está visualizando aqui, né? Como eu falei aqui, ó, esse sifão do vaso sanitário funciona como próprio desconector. Aqui, ó, quando a gente dá a descarga, né? A gente também tem o ralo seco, né? O ralo sifonado, ele vai ser que nem um desconector, né? Vai ter aquela camada líquida. E também existe o ralo seco. Esse ralo seco, ele não tem essa proteção hídrica. Ele vai ter só a grelha, que fica na parte superior. E aí, ele tem como objetivo receber águas de lavagem de piso, né? Ou chuveiro. Então, a gente instala o ralo aonde? Área de serviço, garagem, jardim de inverno, né? Do próprio banheiro, certo? E aí, esse ralo seco, ele pode ser colocado desde que no banheiro, por exemplo, haja o ralo seco e o desconector, tá? Aí, aqui, ó, o ramal de descarga, a tubulação que recebe diretamente o efluente do aparelho sanitário, né? Então, aqui a gente tem, ó, do vaso sanitário, saindo uma tubulação, o ramal de descarga, né? Aqui a gente, nessa figura, consegue ver o ramal de ventilação, que a gente vai falar mais à frente, ó. Tubo de queda a gente também vai falar mais à frente, né? Mas aqui o principal é a gente visualizar esse ramal de descarga, né? Aqui nesse caso, a gente tem, ó, saindo do lavatório, o ramal de descarga. Os diâmetros mínimos, né, utilizados para esses ramais de descarga, eles são tabelados, tá? E a declividade mínima nos trechos horizontais é de 2%. Se o diâmetro nominal ele for menor que... Perdão, pessoal. Se o diâmetro nominal ele for menor que 75 milímetros, essa inclinação da tubulação deverá ser de 2%. Se o diâmetro nominal for maior ou igual a 100 milímetros, essa inclinação cai para 1%. Tá? Ligações, né? Lavatórios, banheiros e chuveiros, sempre a gente tem que ter ralo. E aí, pode ser uma caixa sifonada ou um ralo seco. Bidê e tanques de lavagem. Desconectores, né? Que também pode ser ralos ou caixas sifonadas. Canalização primária por meio de sifão. E canalização secundária. Na pia da cozinha, a gente precisa ter a caixa de gordura, o tubo de gordura, a canalização primária ou caixa de inspeção, certo? Então, na saída do esgoto da cozinha, obrigatoriamente, a gente precisa ter uma caixa de gordura. O ramal de esgoto. O ramal de esgoto, pessoal, vai ser uma tubulação que vai receber os efluentes diretamente do ramal de descarga ou a partir de um desconector. Então, por exemplo, nessa situação aqui, o que a gente vê? A gente vê que aqui é um ramal de descarga, né, que está recebendo aqui do lavatório. E aqui é o desconector. Então, essa tubulação que sai do desconector, apesar de só ter o lavatório, né, não é caracterizada como ramal de descarga, já é ramal de esgoto. Então, se recebe o esgoto de mais de um equipamento, ramal de esgoto. E se sai do desconector também é classificado como ramal de esgoto, tá? Tá aqui, né? Então, a gente tem aqui, ó, chegando no desconector, ó, por exemplo, tá chegando essa tubulação e essa tubulação. Chegam os ramais de descarga, né? E a saída, né, é o ramal de esgoto, tá bom? Sim,
Os ramais provenientes de bacias sanitárias serão sempre canalizações primárias, né? Aquelas que vão receber os gases provenientes diretamente da rua, né? A gente já viu isso nos slides anteriores. Os ramais provenientes dos mictórios só poderão ser ligados a ralos ou caixa sifonada com tampa cega. O material utilizado deve ser chumbo ou outro que não sofra deterioração pela ação da urina, tá? Então, sempre lembrar dessas observações. A gente ainda tem outros elementos, né? A gente tem a coluna de ventilação, que vai ser um tubo ventilador posicionado na vertical. Ele vai se prolongar através de um ou mais andares e a extremidade superior vai ser aberta à atmosfera, né? Ou ligada a um barrilete de ventilação, que é justamente para retirar os gases, né? De dentro da tubulação de esgoto, do sistema de esgoto. A gente ainda tem o tubo de queda, que vai ser uma tubulação vertical que vai receber os efluentes de subcoletores, ramais de esgoto e ramais de descarga. Então, toda vez que a gente for dar vazão para o esgoto, né, de um pavimento para o outro, a gente utiliza uma tubulação vertical, e essa tubulação é o tubo de queda. Além disso, a gente tem um ramal de ventilação, que vai ser um tubo ventilador que liga o desconector, ou ramal de descarga, ou ramal de esgoto, de um ou mais aparelhos sanitários, a uma coluna de ventilação, ou a um tubo de ventilação primário, tá? Sobre o tubo de queda, né? Sempre que possível, deverão ser verticais, né? Vão existir situações como, por exemplo, se a gente está falando de um prédio, vamos imaginar que a gente está falando de um prédio com pilotis, que é aquele pavimento, né? O último pavimento que tem garagem. Então, vai descendo o tubo de queda. Quando chegar ali, você não vai poder descer o tubo de queda pelo meio da garagem, né? Então, ele vai ter que percorrer um trecho horizontal e depois ir para a vertical, né? Então, isso pode acontecer. Se a gente precisar usar curvas de raio longo nas mudanças de direção, certo, pessoal? Quando a gente for mudar de direção, colocar um tubo operculado junto às curvas quando inatingíveis a partir da caixa de inspeção. Então, esse tubo operculado é uma espécie de conexão que tem uma visita, né, que dá para você fazer manutenção. Mais à frente eu vou mostrar para vocês. O diâmetro do tubo de queda deve ser superior ou igual a qualquer canalização que está ligada a ele. Então, por exemplo, se ele é ligado diretamente com o vaso sanitário, vocês vão ver mais à frente que o diâmetro do vaso sanitário é 100 milímetros. Então, esse tubo de queda ele tem que ter no mínimo 100. E pode ter mais, né? A depender do esgoto que ele vai receber. Eles deverão ser prolongados com o mesmo diâmetro até acima da cobertura do prédio, tá? Vamos ver mais. Então, aqui a gente tem um esquema, né? Então, por exemplo, aqui a gente tem, ó, a ventilação, o ramal de ventilação, e aqui a coluna de ventilação, tá? Observe, pessoal, o ramal de ventilação, ele sempre vai ser ligado na instalação sanitária do banheiro, tá? E a posição dele, professora? Ele vai sempre estar entre o desconector e o vaso sanitário, tá? Deixa eu voltar aqui o outro exemplo para vocês visualizarem isso. Então, por exemplo, aqui nessa figura, ó, a gente vem o desconector e o vaso sanitário, né? Tá vendo aqui? E aqui, ó, vai se unir esse ramal de descarga com esse ramal. Então, aqui, ó, entre o desconector e o ramal do vaso sanitário, a gente tem, ó, o ramal de ventilação e aqui na vertical a coluna de ventilação. A gente pode observar isso aqui também. Então, aqui a gente tem o desconector, o vaso sanitário. Então, na saída do desconector, ó, nós temos o ramal de ventilação ligado, ó, a uma coluna de ventilação, tá bom? Novamente aqui, ó, na primeira figura que nós vimos, aqui a gente tem, ó, antes do vaso sanitário e depois do desconector, aqui nosso ramal de ventilação ligado à coluna de ventilação. Aí, voltando para o esquema, né? Então, a gente vai ter todo esse esgoto aqui do banheiro indo para uma caixa de inspeção, né? E aqui, o esgoto da área de serviço, a gente vê aqui, ó, máquina de lavar roupa e um tanque, né? O esgoto desses dois ramais de descarga, eles se unem aqui, ó, e vão para essa mesma caixa de inspeção, tá? E aqui leva para outra caixa, que depois a gente vai conversar sobre quantidade de caixa, né? E depois vai para o subcoletor, tá? Aí aqui a gente tem, no caso, a cozinha ligada diretamente a uma caixa de gordura, certo? E da caixa de gordura aqui a gente tem uma mudança de direção, então a gente tem outra caixa de inspeção, tá? Posteriormente a gente vai conversar melhor sobre esses dispositivos.
Bom, aqui a gente tem outro esquema, né, que provavelmente é o que vocês vão elaborar. Então, aqui é a tubulação de esgoto secundário, que está com esse traço mais grosso, né? Lembrando, secundário é aquele que não recebe gases provenientes, né, do esgoto da rua. Aí a gente tem tubulação de esgoto primária, né? Ou, no caso, sempre o vaso sanitário vai ser considerado primário, a gente já viu. Aqui a gente vai ter, ó, o tubo de queda, né, ó. Então, saindo aqui do vaso sanitário, desconector, eles se unem e vão para o tubo de queda. E aqui a gente tem uma tubulação de ventilação, no caso que é o ramal de ventilação, e uma coluna de ventilação, certo? Essa é uma disposição, pessoal. Podem haver outras, né? Vai depender do seu projeto. Aqui a gente tem ainda, ó, vindo do ralo, do chuveiro para o desconector, do bidê e do lavatório, né? Aqui, ó, sobre ramal de descarga, saindo aqui, ó, do vaso sanitário, aqui a gente tem uma junção de 45 graus, ó. É só um esquema. Aqui nós temos esse outro esquema, ó, no caso de uma edificação. Então, a gente tem um tubo de queda, ó, que vai coletar o esgoto de todos os pavimentos. A gente tem uma coluna de ventilação, né, na qual vão ser acoplados todos os ramais de ventilação, né, ó, ao longo dos pavimentos, né? Então, isso vai se repetir. Do tubo de queda, esse esgoto ele vai para o subcoletor, né? Vai passar por uma caixa de inspeção, aqui especificamente uma, né? Porque está simplificado, mas vai depender da situação. Aqui aquela situação que eu falei para vocês, por exemplo, no térreo, né? Você não pode descer, se for um pilotis, por exemplo, com tubo de queda direto, né? Então, ele vai ter que percorrer uma distância aí horizontal. Do subcoletor para a caixa de inspeção e da caixa de inspeção a gente vai ter um coletor predial, que vai ser aquela tubulação compreendida, né, entre a caixa de inspeção, depois do subcoletor, e o coletor público, tá? Bom, aí aquele tubo operculado que eu falei para vocês. Então, a gente tem aí o tubo de queda e esse tubo operculado que serve como uma inspeção, tá? E sempre aqui, ó, quando for mudar de direção, por exemplo, a vertical para a horizontal, a gente deve utilizar uma curva longa. Bom, pessoal, eu vou terminar de falar com vocês sobre isso na próxima aula, né? A gente vai ter um exemplo de dimensionamento, vai continuar falando sobre tubulação de ventilação e etc. E é isso, né? Espero que vocês acompanhem a próxima aula. Espero que vocês tenham entendido, tenham gostado. A gente se fala na próxima. Tchau, tchau.